Nessa etapa agora, a gente precisa mostrar os produtos do usuário aqui, o que ele selecionou, que basicamente vai ser uma tabela, tá? Claro que a gente vai mudar o comportamento de tabela ou não, dependendo do dispositivo que a pessoa tiver. Mas primeiro, como você está no computador programando junto comigo, nós iremos fazer tabela e depois nós iremos converter para algo um pouco mais mobile, tá? Para que a gente possa fazer isso, eu vou criar aqui dentro da própria página MyCart um componente chamado Table. E por que eu não vou criar ele em outros locais aqui, vamos dizer assim, dos nossos componentes? Porque normalmente esse Table aqui que nós estamos falando, ele está intimamente ligado à página MyCart, beleza? Então a gente vai criar aqui um novo arquivo chamado table.tsx e aqui a gente vai colocar export function table, ok? Aqui com a nossa tag de renderização. Bacana? Agora, aqui para que a gente possa, vamos lá, capturar todos os itens do pedido, a gente vai importar aqui, ó, com const cart igual use cart, né, que é o nosso hook de itens dentro do carrinho. E o que a gente vai fazer? Olha só, a gente vai colocar aqui primeiro um if cart.length igual a 0. Aqui no caso não é. Esse carinha seria isso daqui. Então ele vai fazer o seguinte, olha só. If cart length igual a 0, significa que não tem nenhum. O que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui ó, um return. Então ele vai colocar o item aqui, ó, que por hora eu vou colocar um H1, que vai escrever assim, ó. Ops, parece que você não tem pedidos. Peça já. Ok? Então ficou assim. If cart length, ele vai dar esse return. Agora chegou o momento da gente renderizar mais um componente, que seria o componente do, da nossa tabela, tá? O que eu vou fazer? Eu vou mover esse arquivo aqui para dentro de uma folder. Vou mover para cá. Vou chamar ele de index. Ou seja, nada muda. Então aqui a gente tem o nosso arquivo table. E aqui o que eu vou colocar? Um outro arquivo chamado table desktop.tsx. O que o table desktop.tsx faz, tá? Aqui, de novo, a gente vai criar uma folder para ele, porque tem o estilo, né? Table desktop. E aqui a gente vai criar. E vai movê-lo para index. E aqui, o que esse carinha vai fazer? Ele vai ser responsável por mostrar os itens quando ele for uma table para desktop. O próprio nome já está bem sugestivo, né? Então a gente vai colocar, olha só, aqui um export function table desktop com return, ok? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a importação. Import table desktop. Nós iremos fazer a renderização dele aqui. Claro que por hora só tem ele e depois a gente vai fazer um pequeno ajuste aqui para mostrar um table desktop ou um table mobile, tá? Que não necessariamente é uma tabela, beleza? Chegou o momento agora da gente colocar, deixa eu só movimentar isso daqui e deixar para H1, vou chamar aqui ó, table desktop e a gente vai fazer só um pequeno teste incluindo aqui o mycart, né? Então a gente vai colocar aqui ó, um table, porque senão a gente vai ficar muito tempo sem fazer nenhum teste. Então a gente vai vir aqui. Então ele está aqui ó, com o table desktop, beleza? Ele está pronto, basicamente, para receber os próximos detalhes aqui. Quais são esses detalhes? Tá? Aqui, basicamente, a gente vai trabalhar com a estrutura de table. Né? Uma estrutura de table, normalmente, ela é assim. Ó. Ela tem um table, beleza? Ela tem aqui um t-head, ok? E aqui a gente tem tr, que representa a linha, e o td,
representa a coluna. Então, a junção de TR com TD dá a célula, tá? Nesse caso aqui, como ele está contido dentro do T-head, normalmente a gente chama isso aqui de TH, beleza? Por conta disso. Então, a gente vai colocar aqui um TH vazio, aqui a gente vai colocar um lanche, aqui a gente vai colocar uma quantidade, e aqui a gente vai colocar um subtotal. E aqui a gente vai colocar mais um carinha vazio, beleza? Então ele vai retornar uma table assim. Vamos dar uma olhada, e olha só, a table está aqui. Ela não está ainda ajustada para o estilo dela, por isso a gente vai criar um estilo aqui, ó, styles.ts. A gente vai fazer a importação. Style components. E aqui o que a gente vai fazer? Vai dar um export, const container ponto div, tá? A gente primeiro vai montar o nosso container, tá? Porque ele precisa ter alguns ajustes aqui. Quais seriam esses ajustes? No caso do container, que aqui em vez de ser div vai ser a main. De novo, é uma div semântica. Beleza? Então ele tem uma main. Então se você ver, ele já, você não vai conseguir ver, mas ele já mudou de cor de fundo aqui. E agora a gente vai fazer a formatação da nossa table, tá? Então a primeira table aqui, a única table, nós já iremos ajustar aqui, ok? Com detalhe, temos que importar o container para ele funcionar, senão não vai, né? Aqui no final dessa table. Ok? Então tá vendo que ele já deixou aqui tudo formatado. Por conta desse background, por conta desse paging, por conta desse table. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar o meu TH. O que ele vai ter? Vai ter esse paging, esse estilo de fonte negrito, transformar para uppercase, text left, e a cada 2 eu vou dar um paging para ele ajustar, beleza? Então ele vai ficar com esse padrão aqui. E os outros TDs, né? Como é que vai funcionar os outros dados? Os outros dados, após a tag head, a gente vai ter uma tag body, tbody, beleza? O esquema do tbody funciona do mesmo jeito, tá? Só que agora o tbody, ele não vai ficar com os dados fixos, né? Ele vai ter que utilizar os dados do nosso carrinho. Então a gente vai colocar aqui, ó, const cart igual use cart, ok? Os dados do nosso carrinho estão contidos aqui. E o que eu preciso fazer? Aqui agora eu preciso fazer um map. O que é um map? Basicamente é um looping, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, cart.map. E aqui a gente vai colocar a função item, que ela vai renderizar. Estou falando de renderização? Estou falando de renderização. Então, utilizamos o parênteses. Estamos falando de função JavaScript? Então, falamos de chaves. Okay? Então, aqui, como eu estou dentro de um JSX, eu preciso colocar esse parênteses. Fique atento a isso, senão você vai ter alguns probleminhas aí, beleza? Então, agora, lembre-se que para cada item do nosso carrinho, eu preciso criar o quê? Uma linha. Criei uma linha e agora eu vou colocar o meu primeiro dado de célula. Qual é o meu primeiro dado de célula? Tá? O meu primeiro dado de célula é o meu IMG. O IMG vai ser um source e aqui eu vou colocar item.image, que está cadastrado lá. Ok? Aqui nesse caso ele está falando que está faltando a propriedade key e a gente pode criar uma key aqui para gente, que a gente pode colocar duas informações, o item.snack, e aqui a gente vai colocar um tracinho e vai colocar o item.id. Então vai ficar tipo burger 1, pizza 3. Né? Então a gente já sabe que ele pode contar com isso. E aqui a gente vai colocar um out, para quê? Para o leitor de tela ler a informação do item.name, ok? Então aqui a gente já tem o nosso super burgerzão, né, que a gente precisa trabalhar ele aqui agora, essas imagens.
E para que a gente não deixe vazio isso aqui, eu vou colocar mais um TD. Por quê? Porque nós temos que ter a mesma quantidade de TDs que a quantidade que eu defini no meu header, beleza? Então não posso ter quantidades diferentes. Então vou colocar aqui TD, que ele vai ter aqui o meu H4, que vai ser o item.name, o item, né, o item propriamente dito, e aqui eu vou ter o span. O que vai ser esse span? Esse span aqui, ele vai ter o item.price, ok? Que seria o preço do produto, e logo mais a gente já vai formatar ele. O próximo item de TD vai ser um botão. Então aqui eu vou colocar basicamente, ó, vou escrever aqui, ó, ações do carrinho, que é atualizar, que é remover, né, que é verificar ali. Então eu vou deixar dessa forma por hora, ok? Aqui eu vou colocar mais um TD, que seria o subtotal. Então a gente vai colocar aqui, ó, um H5, que teria aqui, ó, item.subtotal, ok? No caso, as ações do carrinho, por hora eu vou colocar aqui a quantidade, tá? Item.quantity, ok? Que daí eu já sei que eu tenho a quantidade e depois eu preciso alterar essa quantidade adicionando ou removendo itens do carrinho, que no caso é aqueles ícones de mais e de menos, ok? E por hora eu tenho um último TD aqui, que é deletar. Ok? Vou deixar escrito deletar. Então temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itens, a qual já estão aqui, ó. Tá vendo? Então tem o burger, tem o mega com preço, tem a quantidade, o subtotal e a ação de deletar. Beleza? Tá tudo mal formatado, a gente já sabe, mas não tem problema. Ok? Então, esses são os itens que a gente adicionou. Agora, a gente só precisa deixar a nossa tabela um pouco mais bonitinha, né? Então, por isso a gente vai colocar aqui, ó, fora o nosso TH. Então, o TH serve para o T-header e a gente vai colocar aqui um TD, tá? Ele está fora desse contexto de TH. Olha ele aqui. Então, eu tenho um paging top, um border bottom, que daí a gente vai colocar aqui, ó, o gray 600. E mais, aqui eu preciso ter um H4, tá? Da onde que vem esse H4? Esse H4 é desse item aqui, ó, do item name, ok? E mais, a gente já vai ajustar, obviamente, a nossa imagem. Então, nesse caso, o H4 também vai ter as configurações dele, que é o margin bottom, font, weight e size, beleza? E o seu respectivo span, né? A gente tem aqui um span que fica próximo a esse H4, que seria esse span aqui, tá? Então a gente já tem aqui nesse caso o mega 25. Então a gente vai aqui acrescentar no item price aquela função nossa utilitária que é o currency format, né? Então a gente vai colocar o currency format. Eu vou pedir aqui só para fazer essa importação. Então o currency format eu vou deixar ele logo aqui abaixo e ele vai deixar então no formato de reais. O subtotal também precisa ser ajustados. Então a gente vai colocar aqui, ó, subtotal. Ok? Então a gente vai aqui colocar então 25 e 50. O próximo item que nós precisamos formatar seria esse item próximo aqui de quantidade, que por hora eu vou deixar desse jeito, beleza? E aqui a gente vai formatar então esse H5. Então, só para ficar claro aqui dentro desse TD, aqui eu vou colocar, ó, quantidade só para a gente não esquecer, tá? Vou pular ele aqui. Então, o H5, ele vai estar aqui formatado dessa forma, que ele vai ficar então aqui com o mesmo 25 e 50, ok? E aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as propriedades de imagem. Então eu vou colocar aqui logo abaixo um first child, ou seja, o primeiro item da nossa coluna, né? Ele vai ter o quê? Um if, um paging e um mg dentro dele, com object fit tipo cover, ou seja, ele vai se ajustar à largura e vai centralizar,
em border radius. Para quê? Para que eu consiga fazer isso aqui com a imagem, tá vendo? Deixar ela centralizada e arredondada. E essa é a largura que eu adicionei aqui, ó, no if, beleza? Agora, quando for do tipo, quando for a segunda child, o que que eu faço? Eu vou ajustar aqui, ó, essa largura, ok? E agora quando for a terceira e o quarto TD, por assim dizer, eu vou deixar ele ajustado desse jeito, ok? E quando for o último child, ou seja, o último TD, beleza? Ele vai ficar aqui formatado com este with, beleza? Por hora, nós adicionamos aqui a seguinte informação, deletar, tá? E eu já, um pouco apressado, incluí aqui o nosso CSS de button, mas acabei de apagar, só para a gente não ficar confundindo, achando que tem coisas aqui. E aqui eu vou colocar, ó, a nossa ação deletar, beleza? Só para a gente lembrar. Então, ele ficou aqui, olha só, com a imagem, com o título. Isso aqui que está escrito quantidade, ele vai estar representado desse jeito, com esses ícones, beleza? E depois o ícone de deletar. Mas se você ver, falta a gente ajustar isso daqui e ajustar essas ações do carrinho. Faltando, sobrando esses dois itens aqui, a gente já caminhou mais um pouquinho.